Irmãos, desde a hora que eu entrei na igreja, gerou algo no meu coração sobre a grande comissão. Eu sei que nós estamos aí num mês profético, falando sobre a ativação dos dons, mas na hora que eu pus os pés aqui dentro, Deus começou a tratar comigo sobre essa grande comissão que está registrado no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 16 em diante, diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Quando eu li esse texto e Deus falando no meu coração, eu comecei a refletir naquilo que foi outorgado, Tiago, por Jesus na vida dos discípulos. Mas não ficou só nos discípulos, isso se estendeu até os nossos dias de hoje, irmãos. Há uma comissão que Jesus ordenou, e Ele disse: vocês vão por todo mundo, vocês vão fazer discípulos de todas as nações, vocês vão batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês vão ensinar elas a obedecer tudo aquilo que eu já lhes ensinei. Isso traz para mim e para você a responsabilidade de sermos cumpridores, querido, dessa ordenança, Leandro, de Jesus. Porque o tempo dos discípulos passou. O tempo dos apóstolos, lá no começo, também passou. Mas de geração em geração vem surgindo novos discípulos. De geração em geração, Jesus ele continua sendo o mesmo. E Ele vai levantando pessoas, uma geração vai passando e outra vai chegando. Uma geração vai, mas outra vem. E é uma necessidade de nós nos posicionarmos, irmãos, para que possamos de verdade sermos obedientes à palavra do Senhor. Eu sei que nós vivemos um tempo onde muitos não querem responsabilidade. Vivemos um tempo onde muitos se afastam das responsabilidades, porque dá trabalho ter responsabilidade na obra, dá trabalho ser um anunciador do Evangelho, porque requer da gente uma renúncia muito grande. Porque aquele que anuncia o Evangelho, você está indo contra os ataques de Satanás. E se nós quisermos de verdade sermos instrumentos nas mãos de Deus, nós precisamos estar o tempo todo, irmãos, em luta contra nós mesmos, para não corrermos o risco de depararmos com situações e sermos envergonhados. Outros não querem fazer porque acho que já tem muita gente fazendo. Não vou falar com o pastor, não, já tem muito, principalmente a sede, né? Sabe que tem muita gente que faz. Se tivesse, como seria bom? Se todos entendessem que você pode fazer, independente do quanto você pode, mas você pode fazer. Porque não é pela quantidade do que você faz, mas é pela excelência do que você propõe a fazer. Não é pela velocidade que você corre, mas é a constância que você vai correr. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, ele diz: portanto, meus irmãos, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isso faz nós pensarmos que nós temos que ser constante e sempre abundante. Porém,
inimigo da nossa alma, irmãos, ele tem lutado e tem conseguido paralisar muitos crentes. Satanás, ele tem usado de estratégia nos últimos dias e tem feito com que muitas pessoas deixem de viver o real propósito de Deus. Mas tem uma comissão de Jesus para nossas vidas, amados. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ensinei. Tem discípulo de Jesus aqui? Você tem cumprido esse ide que Jesus falou? Você tem sido instrumento? Tem pessoas que são sinceras, eu não acredito ali não, né? Eu estava assistindo uma pregação e o pastor, ele fez uma pergunta para a igreja, eu vou perguntar aqui também. Quem está feliz com Jesus? Aí eu vou fazer a mesma pergunta que ele fez. Jesus está feliz com você? Não. Pois é. Mas voltando aqui, irmãos. O tempo que resta é pouco. A gente fala isso direto, né? Os dias estão contados. Jesus, ele está comissionando a sua igreja a fazer a diferença nessa geração que nós estamos vivendo. Há uma ordenança, porque isso aqui não foi uma sugestão, foi uma ordenança, como lá em Marcos, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Aqui em Mateus ele fala, né, você vai fazer discípulo de todas as nações. O que é isso, pastor? Eu tenho que ser um formador, querido, de opiniões. Eu preciso fazer de tudo para que as pessoas acreditam, irmã Marinélia, em Jesus. Através da minha fé, eu preciso fazer com que as pessoas também acreditem nele. Através do meu testemunho, eu preciso fazer com que as pessoas tenham sede de conhecer Jesus, queridos. Porque a Bíblia diz que nós somos, irmãos, o sal da terra e nós somos a luz do mundo. O sal, ele provoca sede nas pessoas. A palavra do Senhor diz que onde nós passarmos, irmãos, nós somos mensageiros. O bom cheiro de Cristo, meu irmão Luiz, ele precisa se exalar de nós. O bom cheiro de Cristo, através das nossas vidas, as pessoas precisam ter vontade de conhecer Jesus. Mas os dias de hoje estão difíceis isso, porque uma grande parte nós não sabemos se é crente. Muitos até estão na igreja, mas infelizmente, irmãos, e eu não estou falando aqui de usos e costumes não, porque eu não prego isso, mas infelizmente tem muitos que não dá para diferenciar se é um discípulo ou se é só mais um que está na igreja. Glória a Deus. E nós precisamos desejar fazer a diferença, irmãos. Os discípulos, eles foram para o monte, Jesus tinha dado uma ordem para eles que lá ia ter um encontro com eles. E daquele monte ali foi liberado sobre a vida deles essa palavra, irmão, que louvou aqui agora. Ele liberou uma palavra aqui, irmãos, que Deus quer fazer milagres nesse lugar. Mas quem é o portador de milagres aqui nesse lugar? Quem é? Somos nós, irmãos. Você é o portador de milagres de Deus para esse lugar. Essa incumbência não foi dada para uma pessoa. Jesus diz: vão. Em outras palavras, todos vocês estão comissionados a fazer a diferença por onde quer que vocês passarem. E olha que tremendo que ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Então nós temos, irmão Ilse, a certeza da presença de Jesus quando nós fizermos a sua vontade. Nós vamos carregar conosco essa presença quando nós decidirmos, irmão Catiele, a viver aquilo que Jesus delegou sobre as nossas vidas. Porque nós queremos, irmão, só os favores de Deus. Nós oramos, na maioria das nossas orações, nós nos colocamos mais como pedintes do que como intercessores diante de Deus.
Eu não sei se quando você dobra os seus joelhos, você lembra das pessoas que estão morrendo sem Cristo. Eu não sei se quando você dobra os seus joelhos, você lembra das pessoas que estão aprisionadas. E a Bíblia diz que nós temos que lembrar dos presos, como se nós estivéssemos presos com eles. Eu não sei se quando você para um pouquinho para orar, você consegue chorar pela vida de alguém que está sofrendo e você não sabe o que fazer por ela. Ou se você é daqueles crentes que só fala me dá. Senhor, olha para mim, Senhor, olha minha casa, Senhor, olha minha família, abre a porta para mim. Mas certo é que tem uma comissão que foi feita. E Jesus, minha irmã Vânia, Ele vai pedir conta a cada um de nós. Tudo aquilo que Ele delegou sobre as nossas vidas, se nós não fizermos, Ele vai cobrar de nós. Talvez você ache que você não tem responsabilidade nenhuma, porque você não tem um cargo na igreja. Engano seu. Talvez você não tenha um cargo pelo homem, mas diante de Deus você tem uma responsabilidade. Tenha você a idade que tiver, passou dos 12 anos, tem consciência, você tem uma responsabilidade. Jovens têm responsabilidade de buscar outros jovens. Nós temos responsabilidade, irmãos, de chegar lá fora e fazer a diferença. Pastor, o que é que eu posso fazer na obra de Deus? Ore. O Espírito Santo vai te revelar o que é que você pode fazer, mas certo é que tem uma responsabilidade sobre a sua vida que Jesus delegou. Sabe por que eu falo isso? Porque a Bíblia nos afirma, quando Jesus estava orando pelos discípulos, Ele diz: Pai, eu não oro somente por esses, mas eu oro por aqueles que hão de crer em mim através destes. E através deles chegou a mim, Weber, chegou até você, Renata, cada um de nós, irmãos. A palavra chegou até nós, nos resgatou. E agora nós temos a responsabilidade, Thelma, de levar essa mensagem, ainda que de boca fechada. Porque a maior parte das nossas pregações tem mais efeito, irmãos, no silêncio. O nosso testemunho, muitas vezes, vale muito mais do que a nossa pregação. Onde, pastor, eu posso fazer isso? Às vezes dentro da sua casa. Às vezes o seu testemunho dentro da sua casa, você pode ganhar toda a sua família para Jesus. O seu testemunho no seu ambiente de trabalho, você pode fazer as pessoas ter desejo de conhecer Jesus. Ou você pode trabalhar na contramão disso. Talvez pelo seu comportamento, alguém pode dizer: igreja, assim? Vou nada. Para ser crente assim, eu não quero. Sabe por quê, queridos? Porque o mundo aí fora nos observa. As pessoas estão olhando para nós, irmãos. As pessoas veem o crente até hoje, irmãos, com toda essa decadência que está o Evangelho. Mas as pessoas ainda olham para o crente como se ele tivesse que ser, e tem que ser, uma pessoa diferente. O ímpio, o que ele fizer, irmãos, ele não vai ser julgado pelas pessoas. Mas o crente vai. Você que é crente, você que professa a sua fé em Cristo Jesus, o que você fizer de errado, alguém está te observando. Às vezes no meio dos seus amigos, que só você é crente, mas você tem um comportamento do mesmo jeito que eles. Que moral você vai ter um dia para convidar essa pessoa para estar na igreja com você? Você, quando você está junto com a gente, você até fuma um baseado. Você está junto com a gente, você está tomando birita. Agora você quer falar de Jesus para mim? É tempo da gente pensar. É tempo da igreja se posicionar. É tempo de nós olharmos para a ordem de Jesus dizendo: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Você pode se levantar hoje para ensinar alguém alguma coisa? É para você refletir. O que você já recebeu de Jesus, você tem moral para ensinar para alguém? Paulo, capítulo 11 de Coríntios, versículo 23, ele diz: pois o que eu recebi do Senhor, isso também lhes entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Ele recebeu de Jesus e liberou sobre as pessoas, sobre a igreja de Corinto. O que você tem recebido aqui, você tem entregado para as pessoas aí fora? As suas palavras têm sido palavras de vida para as pessoas que te ouvem? Sabe, irmãos, eu sei que a mensagem que eu prego nem sempre ela é bem aceita, porque a minha maior preocupação não é com aquilo que você faz, mas é aquilo que você é. Porque fazer, irmãos, é fácil, fazer qualquer um pode, mas o que você é tem que ser mais importante do que o que você faz. A sua vida tem que falar mais alto do que as suas obras. O seu comportamento tem que ser um comportamento diário e sempre progressivo, não regressivo. A vida do crente, ela não pode recuar, porque a Bíblia diz que é de glória em glória, irmãos. É para frente que se anda. E nós, como cristãos, nós temos que desejar a cada dia, irmãos, sermos um pouco melhor do que nós somos hoje. Eu sei que cada um tem as suas ocupações, suas preocupações, mas comece a se preocupar com a sua vida espiritual. Comece a desejar viver o que Deus te chamou para viver. Tem gente que está vivendo uma crise existencial tão grande, porque ele não consegue descobrir quem ele é no reino de Deus. Aí entra em depressão, entra em conflitos, perde as forças. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, um dia quer, outro dia não quer, porque ele ainda não descobriu. Busque a revelação de Deus para a sua vida, quem você é no reino. Será que Deus pode contar com você todos os dias? Será que Deus pode contar com você, meu irmão, minha irmã? Deus procurando dos céus alguém na terra para Ele usar. Será que você pode dizer, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Será que você é uma dessas pessoas que Deus pode contar com você? É para você refletir. Será que Deus pode confiar em você? Eu convido vocês a colocar de pé, nós vamos orar. Eu prometi, eu não vou passar do horário. Ide por todo mundo. Façam discípulos de todas as nações. Aleluia. Qual o seu grau de responsabilidade no reino de Deus? Será que não tem coisas que você pode fazer e você está encolhendo as mãos para não fazer? Será que não tem situações que você pode avançar e você está regredindo? Será que você não tem nada mais para oferecer? Jesus te pedir conta hoje dos seus frutos. O que você tem para apresentar a Ele? O que você tem para apresentar hoje? A Bíblia fala sobre a parábola dos talentos. A um foi dado 5, a outro foi dado 2, e a outro foi entregue 1. E a Bíblia diz que foi distribuído segundo a capacidade de cada um. Quem ganhou 5, o dono dos talentos voltou algum tempo depois e ele disse: Senhor, o Senhor me deu 5 talentos. Aqui tem mais 5 que eu granjeei. É do Senhor. Muito bom, servo bom e fiel.
Você foi fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Senhor, o Senhor me desse 2 talentos. Eu ganhei mais 2, está aqui os 4 talentos, é do Senhor. Muito bom, servo bom e fiel. O mesmo que ganhou 5, Adriana, o outro ganhou 2, mas o título foi o mesmo, porque foi a fidelidade, não é a quantidade, é a fidelidade naquilo que faz. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor, que está preparado desde a fundação do mundo. Senhor, aqui está o teu talento. Eu sabendo que o Senhor é um homem justo, o Senhor é um homem justo que ajunta onde não espalhou, e eu fiquei com medo, e eu enterrei o seu talento. Aí o dono daquele talento olha para ele e disse: servo mau e negligente, porque nem sequer você colocou no banco para que eu pudesse receber com juros. Aí chama o seu servo e disse: pega esse cidadão, lança ele nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente, porque ele foi negligente naquilo que ele poderia ter feito e ele não fez. Ei, escute isso. Deus vai te cobrar por aquilo que você pode fazer e não está querendo fazer. Deus vai te pedir contas daquilo que você pode, mas você não está fazendo. Entenda o seguinte: no reino de Deus, nunca se perde, só se ganha. A obra de Deus nunca perece, mas aquilo que é para você fazer vai ficar acreditado na sua conta. Talvez você não faça, Deus vai levantar outro e faz, mas vai ficar acreditado na sua conta. Eu não estou falando de serviços, entenda isso. Eu não estou aqui pregando para você ter um cargo na igreja, não, pelo amor de Deus. Tem gente que foge de cargo, né? Eu não vou fazer porque eu não quero cargo na igreja. Não, querido. Cargo é besteira pensar nisso. É a obra. É o id. É o comprometimento com as coisas de Deus. É a gratidão a Deus pelo que Ele fez na sua vida, você retribuir fazendo. E eu tenho certeza que Deus está ministrando em corações aqui o que você precisa fazer. A ordem de Jesus aos discípulos foi essa: vocês vão e vão fazer discípulos de todas as nações. O que você pode fazer e você não está fazendo? É lindo você ver a igreja repleta de pessoas. É lindo olhar daqui, irmãos, ver tantos rostos, uns brilhando, outros apagados. Verdade, irmãos. A gente olha daqui de cima e a gente vê alguns rostos, irmãos, com brilho do Espírito Santo. Mas vemos também, Renato, alguns rostos tão apagados. É como se a pessoa não estivesse entendendo nada do que está acontecendo na igreja. E é perceptível, é visível isso. Sabe por quê? Porque muitos nem sequer prestam atenção no culto. Muitos nem sequer sabem o que foi pregado. Se perguntar onde li, alguns não vão lembrar. Agora, 20 minutos que eu comecei a falar. E é necessário, irmãos, você se posicionar como um homem ou uma mulher de Deus. Glória a Deus. É necessário você começar a olhar para dentro de você e ver o quanto você tem a produzir em prol do reino de Deus. Eu gostaria muito que você, nesse momento, fizesse uma reflexão da sua vida com Deus. Feche os teus olhos. Faça uma reflexão da sua vida. Você tem cumprido o ID de Jesus? Ou você é daquelas pessoas que
Tanto faz. Se eu fizer tá bom, se eu não fizer também tá bom. Deus coloca outro no meu lugar. Jesus, quando ele se apresentou na praia após a sua ressurreição, ele encontrou Pedro, irmãos. E Pedro tinha negado Jesus. Pedro tinha feito uma promessa, Adriana, que eu vou contigo, Senhor, até a morte, se for preciso. Pedro, hoje antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar 3 vezes, não. Todos podem te abandonar, mas eu estou aqui, ó, firme. Conta comigo, Senhor. Primeiro momento, Pedro se distanciou. Começou a seguir Jesus de longe. Tudo bem, Jesus foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou no 3º dia. E no primeiro encontro que ele teve com Pedro, ele olha nos olhos de Pedro e diz: Pedro, você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Cuida, Pedro, das minhas ovelhas. Mais uma vez, Jesus olha com olhar de misericórdia nos olhos de Pedro e diz: Pedro, você me ama, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Muito bem, Pedro. Cuida das minhas ovelhas. Responsabilidade. E a terceira vez, Jesus olha e mais uma vez pergunta: Pedro, você me ama, Pedro? Senhor, tu sabes de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Bom, Pedro, cuida, Pedro, das minhas ovelhas. Em outras palavras, Pedro, eu acredito em você. Ainda que nem você, Pedro, acredita em você mesmo, mas eu acredito em você. E eu chamei você, Pedro, para um propósito. Quando eu tirei você, Pedro, das suas pescas, eu fiz uma promessa para você. Eu acredito que Jesus falando isso para Pedro, não está na Bíblia assim, mas eu posso conjecturar. E eu fiz uma promessa, Pedro, que você não seria mais pescador de peixes, mas você seria pescador de homens, Pedro. Naquele momento, Pedro, eu mudei a tua história. E a Bíblia diz que Pedro, queridos, chorou. Mas aí você vai entendendo que logo após a descida do Espírito Santo, aquele Pedro que negou Jesus, mas ele teve um encontro com Jesus. A primeira pregação de Pedro, 3.000 almas, Priscila, se renderam a Jesus. Em 2 pregações de Pedro foram 5.000 almas. Mais que isso. Aquele homem que teve uma revelação profunda quando Jesus pergunta: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outro um dos profetas. E vocês, o que dizem? Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: Pedro, não foi carne que te revelou isso, nem sangue, Pedro. E tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, eu vou te dar a chave da igreja, Pedro. Aleluia. Mas por quê, querido? Você pode até ter fracassado, mas se você reconhecer, Jesus te coloca de pé novamente. Você pode até estar passando por um momento difícil na sua vida, mas se você entender que Jesus está te chamando hoje para você cumprir a ordenança dele, dizendo: vai, prega o Evangelho, faça a minha obra, desenvolva o seu ministério, faça alguma coisa diferente, você pode fluir naquilo que Deus te chamou para fazer. Louve ao Senhor. Tem 1 minuto, 2 minutos para louvar. Um refrão aí, eu vou terminar exatamente 8 horas, como eu prometi. Olha esses 3 minutos que faltam, querido. Peça perdão para Deus. Fala: Senhor, eu me arrependo pela minha negligência. Eu me arrependo por eu ter deixado de fazer algumas coisas que eram para mim.